De um lado, um time que não está indo bem como mandante. Do outro lado, um time que tem representado e jogado mais bola quando visita. Eis o que a gente pode ter aí no Cheque Rei, no Choque Rei, como uma surpresa ou como uma realidade, enfim. A gente sabe que todas as estatísticas, os números, tudo aquilo que for falado e discutido a respeito do que já aconteceu nesse clássico, fica na história. Porque cada Choque Rei tem a sua forma, né, de ser jogada, a sua maneira de ser visto, enfim. Eu não desdenho de Choque Rei. Choque Rei, para mim, como São Paulino, é o confronto mais importante que o São Paulo tem. Isso é histórico, senhores. Pode ser que recentemente, para muitos, é claro, o Corinthians tomou esse lugar aí da rivalidade aumentada com o São Paulo. Para mim, irmãos, que venho lá dos anos 70 acompanhando essa trajetória, e para a gente, para nós aqui que estudamos um pouco da história do São Paulo, sabemos o valor que tem esse encontro, o tamanho que tem esse encontro por questões históricas, por questões de rivalidade. Grandes jogadores jogaram lá e cá. Pouca gente sabe que Pedro Rocha, por exemplo, jogou no Palmeiras. Pouca gente se lembra que o Evair jogou no São Paulo Futebol Clube, que o Leivinha vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube, mesmo que por pouco tempo. César Sampaio, que jogou lá, jogou também no São Paulo. Zete, que foi, entre aspas, abandonado pelo Palmeiras, veio se tornar o gigante que se tornou. O nosso Dario Pereira, meu irmão, jogou no Palmeiras. Enfim, uma rivalidade histórica e com certeza a gente vai ter um jogo gigante nesse domingo. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para falar um pouquinho com vocês aqui com relação a esse encontro, né, com relação a esse embate. Antes disso, quero falar uma coisinha só, tá muito se falando aí da venda do Alves lá para a Rússia, né? Tem muita gente comentando, muita gente falando. Dizem que vem uma proposta de 100 milhões. É aquilo que eu falo para você. O jogador ainda nem começou a dar retorno técnico para o São Paulo, né? E no retorno técnico para o São Paulo, automaticamente o valor dele aumenta, o valor dele fica maior. O São Paulo precisa vender 3, 4, 5 jogadores para conseguir o valor apurado que o Palmeiras tem num jogador, senhores. Alguém acha isso certo? Ah, mas o São Paulo não tem dinheiro. Vai ter cada vez menos dinheiro se continuar a agir desse jeito. Um jogador como o Alves, que está chegando agora, que está começando a aparecer para o futebol, se tem uma proposta de 100 milhões, meus amigos, algum valor a mais esse cara pode ter. E já tem gente desesperada e apavorada que cai no discurso do presida, viu? O discurso do presida de que, mas de repente, né? A gente consegue um bom valor agora que a gente está precisando mesmo. Aí o cara não explode, sabe como é. Não é verdade? Não que o presida fale isso, mas as ações dele são bem nesse sentido. Se o time da Rússia oferecer 50 milhões, ele vende. Se o time da Rússia oferecer 30 milhões, ele vende. Não precisa ser 100 milhões, não. O grande problema, um dos maiores problemas que tem o São Paulo, é justamente esse, não ter gente competente para fazer a gestão de transição desses jogadores e fazer com que esses jogadores se valorizem cada vez mais e possam sim dar um retorno adequado, não só técnico, como financeiro ao São Paulo. Mais uma patacada, mais uma palhaçada que essa diretoria está preparando com o aval aí de um monte de bochecha, baba-ovo, né? E passador de pano que tem. Vamos lá então, vamos falar de Choque Rei, que é o que importa nesse domingo, né, gente? Tinha tido um boato inicial aí que o Zubeldia possivelmente fosse entrar com um time misto, um time reserva. Senhores, não cabe isso. Não cabe isso em clássico. Eu não vou nem admitir essa possibilidade. Certo que as últimas escalações que eu tenho visto colocam basicamente o time titular do São Paulo. Por quê? Porque é um clássico. Porque o São Paulo precisa de um resultado positivo para aliviar um pouco aquela tensão de tabela, aquele monte de empate que tem ali consecutivo, né? Então, assim, é uma partida muito importante, para de repente a gente ganha, consegue dar uma brecada no Palmeiras, que o Palmeiras está indo embora, gente. O Palmeiras está indo embora, vai ser campeão de novo, enquanto está todo mundo dormindo.
No Palmeiras não tem prioridade. Os caras vão disputar Mundial agora, são líderes do Brasileiro, são líderes da pontuação na Libertadores. E os caras xingam a tia Leila, hein? Os caras xingam o Abel. Rapaz do céu. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é um jogo que não se brinca. É um jogo que tem história, é um jogo que é importante para o São Paulo, é um jogo significativo. Uma vitória, meus irmãos, do São Paulo tira definitivamente qualquer risco do Zubeldia despencar. Zubeldia que saiu da extrema unção, hein? E está se recuperando aí a passos largos. Enfim, não estou dizendo que eu gosto do Zubeldia. É um outro problema que eu não vou falar agora, tá? Pois bem, senhores, a partida é fundamental e importante para o momento do São Paulo Futebol Clube. Um clássico desse, meus irmãos, não se joga. Um clássico desses se ganha. É assim que funciona. E que os jogadores possam ter o comportamento adequado para uma partida que exige uma partida dessa. Porque depois do jogo, eu não quero escutar a choradeira de sempre, né? Ah, porque o gramado é de plástico. Aproveitando aí, agradecer aos irmãos que me corrigiram no último vídeo, que eu falei que o jogo era no Allianz. Acabei falando que era no Allianz, mais para falar do gramado, né? Mudou o estádio, porque o gramado de plástico continua o mesmo e continua a mesma coisa. Não caio nesse papo, senhores, eu não caio nesse papo. O jogador se machuca no plástico, o jogador se machuca na grama de verdade, né? Então aí parece que os caras vão se preparando já para um jogo como esse. Aí se ganha, como já ganhou lá dentro, o plástico não teve efeito nenhum. Interessante isso, né? Pois bem, é o mundo do futebol e a gente vai fazer o quê? Não vai mudá-lo, logicamente, né? Pois bem, continuo acreditando numa vitória do São Paulo, que tem se exibido muito bem fora de casa, e o Palmeiras, logicamente, a sua torcida confiantes aí que o Palmeiras também vai ganhar. Empate não vai ter, vai ficar a vitória para cada um dos lados. Como eu sei que o São Paulo vai ganhar, eu vou cravar 1-0 no placar da razão e vou cravar 3-1, não sei, veio 3-1 aqui para mim, né? Eu fui lá no Futuro e voltei, veio 3-1 pro São Paulo, lá no Barueri. Vamos ver o que vai acontecer, depois vocês me cobrem, por favor. Tá bom, meus irmãos? Se curtiu o vídeo, dá aquele like e se puder multiplicar aí com os amigos são paulinos e não são paulinos, a gente agradece. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, grande sábado a todos, tamo junto.